Olá, queridos amigos, queridos irmãos, satisfação estar falando com vocês aqui através desse vídeo. Apenas para fazermos algumas reflexões com a ajuda de Emmanuel, é claro. Uma lição do próprio Emmanuel, ditada pelo próprio Emmanuel através da maravilhosa Faculdade Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, intitulada Edificações, onde ele começa citando, logo lá no comecinho, citando uma passagem relatada por Mateus, no capítulo 5, versículo 14, aonde Jesus assim nos fala: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aí vem Emmanuel fazendo as dissertações para todos nós, esclarecendo-nos, desenvolvendo aí um processo de aprofundagem no entendimento das palavras de Jesus, do Evangelho, da Boa Nova, não é? Então, logo no início dessa mensagem, dessas palavras de Emmanuel, fazendo esclarecimento, falando sobre esse tema, edificações, ele inicia dizendo que o Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Realmente os exemplos relatados no Evangelho de Jesus são enormes, em grandes números, né? E nós, é claro, temos aí a chance de conhecê-los. Mas nem todos, sabemos nós, os colocamos em prática, como assim é preciso. Mas devemos lembrar que cada um está no seu grau de evolução, de maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual é a que nos dá condições de consciência e de prática e de vivência, de estímulo, né? Vamos dizer assim, capacidade de se esforçar mais ou menos em relação à vivência desses ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. E então, é claro, Emmanuel coloca aqui, no Evangelho está repleto de amorosos convites. São convites, é claro, porque nada que Jesus assim colocou para nós, e hoje, na atualidade, com a doutrina espírita, se é forçado, enfiado goela abaixo para que a gente possa aceitar. Não. É respeitado o nosso livre-arbítrio, é respeitada as nossas limitações, a nossa maturidade, o nosso grau de evolução, de entendimento e o nosso tempo, para que a gente possa decidir, escolher, iniciar o processo. Um processo de mudanças. E só acontece depois de se iniciar também um processo de vivência dos ensinamentos do próprio Cristo. Então, por isso é que Emmanuel coloca que no Evangelho, nos ensinamentos do Cristo relatados no Novo Testamento, por exemplo, nós vamos encontrar esses convites, né? Esses convites especiais. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que os homens nem sempre edificam, estão se esforçando para edificar a sua iluminação, o seu exemplo, com o exemplo, esses mesmos ensinamentos. Mas sabemos que nós vamos chegar, lentamente, é claro, né, a este patamar de vivência cada vez maior. É claro que a gente não vai de repente achar que só podemos focar quando tivermos condições. Não.
o fato de que amanhã nós vamos ter condições depende do empenho no hoje. Eu preciso começar pelas pequenas mudanças a serem feitas em que eu tenho condição de fazê-las agora, no meu atual grau evolutivo. Eu tenho condições. Assim, começando agora, eu estarei me habilitando para maiores empenhos, maiores mudanças, maiores projetos de mudanças íntimas em mim. E então me habilitando para melhor ser útil na seara do Cristo. E Emmanuel continua nesta mensagem intitulada Edificações, aliás, um título bastante sui generis, é bastante interessante, edificações, né? Porque nós temos que edificar, né? Não mais só intelectualizarmos-nos, mas não somente verbalizar também, mas principalmente, nós vamos estar verificando aqui, que nós temos que construir em nós virtudes que nós não temos ainda, né? Trabalhar em nós virtudes que nós ainda não temos e precisamos urgentemente edificar, construir, né? E Emmanuel continua nessa mesma mensagem dizendo que nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Nós precisamos ressaltar essa palavra, esse esclarecimento de Emmanuel, aproveitando-o de forma grandiosa para nós. Toda obra, todo trabalho, todo processo de edificação, seja do que for, há de convir que precisa obedecer certas normas, determinadas normas para que haja uma harmonia na construção, na edificação desse mesmo projeto que nós estamos empenhados em edificar, em construir. E a obra em nós, do reino de Deus, a construção do reino de Deus, a edificação de virtudes em nós, precisa também de uma harmonia. O trabalho, o esforço, que nós amanhã, ou que estejamos, ou que vamos estar empenhados para construir em nós virtudes que não existem ainda, talvez, em uns existe, outros não, algumas existem, outras não, precisa de uma harmonização, uma sincronia, vamos melhor dizer. Eu preciso, então, nesse processo de construção de novas virtudes, estar harmonizado. Com o quê? Harmonizado com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Sincronizado com as leis divinas. Seguindo esse mapa que contém o código moral que edifica, que é aquele processo que fornece a nós os tijolos, o material de construção de que nós precisamos. Porque nós sabemos, para cada tipo de construção, exige-se um material adequado, ferramentas adequadas. E a construção de virtudes que nós ainda não temos, a melhoria em nós, né? A edificação de melhorias em nós, existem ferramentas adequadas, um material adequado. Esse material está nos ensinamentos de Jesus, está nas leis naturais a serem observadas e utilizadas para que possamos, então, através da nossa caminhada, nos nossos momentos existenciais, diante dos desafios existenciais, construir.
o que nós precisamos e viemos para construir. Emmanuel, então, continua nessa mesma mensagem, dizendo para nós, esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Nós ainda vivemos essa deficiência de foco. Uma deficiência de foco que reflete a nossa falta de evolução. É claro. Nós temos uma tendência, ainda nos dias de hoje, de ainda focar muito mais nas deficiências ainda existentes no nosso próximo, no nosso irmão, naquele que está do nosso lado, naquele que está caminhando ali com a gente. A gente tem uma tendência para observar, para evidenciar esta deficiência no outro, muito mais do que evidenciar em nós as nossas. E geralmente, às vezes, em muitos casos, é em maior número do que aqueles que nós estamos observando e dando tanta importância. Deixamos, então, de ganhar tempo quando fazemos isso. Deixamos de caminhar um pouco mais, focando no outro, porque nós, como espíritas, sabemos que cada um irá responder por si. Cada um irá responder por si. Ah, mas então eu não posso, de alguma forma, auxiliar o outro na sua... Pode e deve, claro. O que está se questionando aqui agora não é o fato de podermos ou não podemos auxiliar o outro na sua caminhada, mas sim a forma. Eu devo auxiliá-lo, se assim for permitido da parte do nosso irmão, com o meu exemplo de mudança em mim. Com o meu exemplo. Dando o meu exemplo, eu arrasto. Ou seja, eu estimulo. Mais cedo ou mais tarde, aquele irmão a também fazer a mesma coisa. Além disso, eu posso orar. Eu posso orar por esse irmão, pedindo a Deus que, por intermédio do anjo de guarda dele, ele seja fortalecido, ele seja amparado, ele seja cada vez mais iluminado em seus pensamentos para permanecer no processo também de mudança. Né? Ao invés de focar, fazer os julgamentos e, às vezes, até a condenação desse irmão, né? De alguma forma acabamos condenando, batendo um martelo, né? Condenando essa pessoa por esse ou aquele tipo de comportamento, por esse ou aquele tipo de defeito. Né? É isso que Emmanuel quer dizer para a gente. Foco em nós. E oração, disponibilidade de auxílio também para o outro, mas da forma correta. Né? Então, continua Emmanuel dizendo que, naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas das vezes no obstáculo, perplexidades e sombras do caminho. Menosprezar os momentos de dor, de dificuldade, os quais também aqui Emmanuel chama de momentos de sombras, né? Menosprezar isso é jogar fora a oportunidade de autoiluminação. É jogar fora a oportunidade de crescer, de se evoluir, de se progredir, de se ser feliz. Porque é justamente nesses momentos de sombras aonde se manifesta as consequências das sombras e das nossas persistências nas nossas deficiências,
Porque quando nós persistimos na prática daquilo que é errado da nossa parte, como resultado das nossas deficiências, nós geramos consequências, nós mesmos, não é o outro, nós geramos consequências por essa persistência na prática daquilo que não deveria. Nós geramos consequências negativas para nós mesmos. E então nós temos nesse momento, diante dessas consequências, a oportunidade de aprender, de parar para refletir, pelo menos, e entender que não é aquele caminho que eu devo seguir. Não é aquele tipo de atitude que eu devo alimentar e persistir. Não é aquele tipo de ação que eu devo ter diante dos meus irmãos, das pessoas, dos meus familiares, ou que seja da sociedade, dos meus colegas de trabalho. Não é aquele tipo de escolha que eu devo fazer. Não é aquele tipo de prazer e de emoções que eu devo alimentar, pois está gerando uma consequência ruim, negativa, prejudicial, espiritualmente, para mim e para muitos outros, porque pessoas que nos amam, em nossa volta ali vivendo, elas também são prejudicadas, atingidas às vezes com o nosso erro, atingidas. Elas também, pessoas que nos amam, sofrem em nos ver sofrer, em nos ver seguir um caminho que eles estão vendo que vamos ser atingidos, prejudicados, que vamos sofrer. Outras pessoas também sofrem, principalmente as que nos amam. As que nos odeiam, regozijam com o nosso erro. E essas que nos amam, oram. E quando vê que a gente vai persistir na deficiência de comportamento, por exemplo, eles também sofrem, lamentam, né? Assim como anjos de guarda, os espíritos amigos de cada um de nós, ao nos ver perseguir o caminho que não devia, eles lamentam, mas estão apostos sempre para nos ajudar quando a gente resolver fazer diferente, né? Emmanuel então continua dizendo que o Mestre foi muito claro, o Mestre Jesus foi muito claro em sua exposição, para que os discípulos sejam luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A edificação aconteceu. A melhoria em nós aconteceu. A conscientização, a mudança de comportamento aconteceu. Fomos modificados, transformados. Então houve luz. Houve a evidenciação de uma luz naturalmente. Abriu-se caminho para que a luz, a centelha divina plantada em nós, desde que nós fomos criados por Deus, fosse evidenciada. Então eu devo fazer com que esta luz, ou seja, o meu comportamento, o meu exemplo, as palavras que se manifestam através das palavras, das minhas escolhas, sejam luz. Sejam luz. É aquela luz colocada numa posição de uma forma aonde outras pessoas possam se beneficiar. Outras pessoas possam evidenciar o exemplo do esforço próprio e a mudança, as consequências das mudanças positivas geradas. E eu devo permitir que as pessoas estejam a par e se sintam assim estimuladas e direcionadas por esses exemplos, que é luz, que é luz. Luz expandida de nós, de nossas próprias mudanças, fortalecendo outros, iluminando caminhos de outros em nossa volta
para que eles possam também fazer as mesmas escolhas, seguir os mesmos caminhos que os leve a atingir os objetivos também pelos quais aqui vieram para atingir o do crescimento, da evolução, do progresso e assim ser feliz de verdade. Que Deus nos abençoe, muita paz a vocês, obrigado por vocês estarem comigo nesta manhã, nesse momento, fazendo aí essas reflexões em torno dos ensinamentos de Jesus com a ajuda de Emmanuel, através dessa mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada por esse Espírito de luz. Muita paz e até a próxima oportunidade.